E aí galera, tudo bem com vocês? A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, e tô trazendo... Queria só compartilhar com vocês antes de começar o vídeo aqui, que essa é a segunda vez que eu tô gravando e eu tava discorrendo sobre o assunto e aí eu esqueci completamente na metade. O Adson, por que você começou a gravar o vídeo novo, não fez um corte? Porque eu não tô podendo cortar vídeo. Na verdade, o vídeo que você tá vendo aqui agora, exatamente, ele vai do jeito que ele tá aqui, direto pro YouTube. Mas a explicação sobre isso vai estar em alguma live que eu provavelmente vou fazer hoje também, tá aí salvo no canal. Então, vai estar aí, você vai ver no canal. Se você é inscrito no canal, se inscreve no canal para você receber lá a notificação da live stream, onde eu vou conversar com vocês. Beleza, esse vídeo eu tô gravando hoje, vai sair hoje mesmo, no dia que eu tô gravando, na hora que eu tô gravando. E vamos direto pro assunto, direto ao ponto, né? A questão é, cara, vocês devem estar vendo no título aí, eu estava refletindo hoje a respeito de pecados pessoais, a respeito de coisas péssimas que eu produzo, os frutos ruins, os frutos da carne, né? E eu queria compartilhar com vocês, cara, 3 pecados pessoais com os quais eu luto, 3 ou 2, tá? Ou vão ser 3 ou vão ser 2, depende do tempo ali da câmera, da forma que estiver correndo. E eu queria conversar com vocês porque são coisas que realmente me incomodam e incomodam o irmão. Eu acho que o viver em comunidade, né, a gente tem que pensar como o pecado também aquilo que não edifica o irmão e aquilo que leva o irmão a pecar. Né? E a Bíblia é bem enfática em mostrar pra gente o que é e o que não é. Às vezes a gente é um pouco cego para não perceber o que desagrada a Deus. E quando a gente desagrada o nosso irmão, a gente pode estar prejudicando no corpo de Cristo. Quando a gente prejudica o corpo de Cristo, a gente automaticamente, quando a gente leva o irmão a pecar, a gente leva o irmão a se irar, a gente está pecando, né? Vocês têm que saber disso, saibam disso. Vocês não sabiam, estão sabendo agora. Se hidratem, tá? E cara, olha só que interessante, né? Já vou começar a lista aqui, aí a gente conversa, vocês dizem aí nos comentários, usem nos comentários, a respeito de pecados. E ontem eu tava vendo um vídeo da Priscila Uber, sim, ela não dirige Uber, ela é a mulher do Israel Subirá, e ela faz uns vídeos bem interessantes, bem legais. E eu tava vendo um vídeo dela a respeito de ninguém suporta um sabe tudo. E eu já tenho refletido sobre isso algumas vezes já na minha vida, de que geralmente as pessoas vêm pedir um conselho ou querem saber a resposta de alguma coisa e eu geralmente entrego uma resposta muito gigante, saca? Tipo, muito enorme, que vai além do que a pessoa realmente precisava ouvir ou do que ela esperava ouvir. Ou talvez a pessoa nem queria ouvir nada de você, ela não queria uma solução sua, na verdade ela queria que você escutasse. E foi exatamente nesse ponto que eu me perdi no último vídeo. Olha aí, na última gravação. Exatamente nesse ponto. Porque eu gravei um vídeo sobre isso, vai estar no card, que eu vou chutar, que ele está do lado de cá. E nesse vídeo eu falava exatamente sobre isso, sobre a gente escutar mais. E olha o carro passando no fundo, um caminhão, provavelmente o som saiu aqui porque não tem como eu tirar na edição, porque não tem edição. É sobre a gente escutar mais e falar menos. E muito provavelmente, cara, quando alguém vai de primeira te pedir um conselho, contar um problema, mesmo que ela peça o conselho, ela espera que você mais ouça, fique ali meio que na concordância, tipo, nem só no tá bom, mas também que você participe do diálogo, mas faça parecer um diálogo. E eu percebi o quão chato eu consigo ser quando eu não faço as coisas parecerem diálogos. Sabe, quando um irmão, um amigo vem me pedir um conselho, vem me pedir uma dica bíblica, e aí eu vou direto com a conclusão, eu vou com um mega texto, uma mega definição, com início, meio e fim. E eu entendo que a gente tem que fazer tudo com bastante concisão mesmo, início, meio e fim. Eu sou contra essa sociedade imediatista para me poupar trabalho também, que às vezes a pessoa te pergunta uma coisa, aí você responde curto, aí ela pergunta outra coisa muito óbvia, né? Que já tá ali, mas você tem que demonstrar. Então eu tento não ser óbvio falando. Igual agora aqui. Eu fui bem óbvio, mas eu tentei não ser óbvio, né? Então eu tento prever as perguntas das pessoas e isso é chato, isso é um defeito. Que às vezes deixa o irmão crendo que o que você está falando é enfadonho. E a gente não deve tornar a verdade do evangelho, a nossa visão de mundo cristã, né? Porque quando a gente vai dar um aconselhamento, isso aqui vai diretamente para quem trabalha mais com aconselhamento, com quem faz mais aconselhamento, né? E a gente fica aí nesse ambiente de liderança na igreja, às vezes acaba tendo que dar um conselho, alguma coisa, né? E eu geralmente tendo a passar mais do que era necessário.
E eu acho isso muito chato. Provavelmente agora eu esteja fazendo isso. E aí vocês vão dizer, olha aí o Alisson sendo chato e enfadonho de novo. E ser chato e enfadonho irrita o irmão. Quando eu irrito o irmão, eu faço o irmão pecar, que o irmão fica, né, entristecido. O coração dele, eu fico entristecido, ele fica irado com vontade de me dar um soco na cara e mandar eu calar a boca. E aí é que tá o ponto onde a gente percebe que a gente precisa melhorar. E provavelmente alguém que está assistindo esse vídeo aqui agora passa pelo mesmo problema que eu. E eu peço a Deus que me dê sabedoria para falar as coisas na hora certa, do jeito certo, ou para ouvir mais e falar menos, e quando for a hora de falar mais, nem sempre é no primeiro diálogo, nem sempre é na primeira pergunta, para eu perceber a hora de falar mais, né? E de falar com concisão, com início, meio e fim, mas com concisão, sem tornar enfadonho. O evangelho, cara, ele é animador, ele é ânimo. Né? Ele não é chato, ele não é enfadonho, ele não sobrecarrega as pessoas. A gente não deve ir com uma mensagem do evangelho que sobrecarrega as pessoas. Da mesma forma que eu não devo ir com um evangelho barateado, um evangelho sem graça, né? Um evangelho sem graça que eu digo gratuito mesmo, baratíssimo, né? Eu devo ir com um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele não é chato, ele não se torna pesado para quem ouve. Ao mesmo tempo, ele é libertador e ele, através do poder do Espírito Santo, convence as pessoas, né? E esse é o primeiro pecado que eu acredito que eu cometo bastante. E outro, cara, que, nossa, que loucura, isso é muito engraçado. E aqui tá o ponto que eu queria chegar mesmo. Hoje eu passei por uma situação muito engraçada, que eu tenho muita facilidade de escarnecer. E aqui eu tô fazendo uma confissão com vocês aqui, para levar vocês a pensarem também. Eu tenho uma facilidade enorme de escarnecer, é sério, parece que eu tenho o dom de escarnecer das coisas. E aí aconteceu uma situação hoje na internet, para variar, no Twitter, né? Eu vi um cara com uma frase teológica, tem uma coisa muito errada aí, mas enfim, depois a gente faz um vídeo comentando só sobre isso. E aí eu discordei da frase dele, eu comentei, e ele agiu como o pessoal da internet age, né? Ou não deveria agir por ser um cristão. Mas ele agiu fazendo o quê? Ele agiu me bloqueando no Twitter e não debatendo, não conversando. E foi isso que rolou. O que acontece é que no momento que esse cara fez isso, nossa, mas a soberba ela tava lá embaixo, ela tava aqui, ó, eu tava tranquilo, não tava nem pensando nisso. Quando eu entrei no Twitter, vi a atitude do cara, a soberba veio aqui, ó, ela passou o nível da soberba do Alisson, meu amigo, mas eu fiquei tão soberbo, tão cheio de mim, que eu comecei a debochar, mas eu debochei muito desse cara, sabe? E aí vocês voltaram, nossa, Alisson, que absurdo. Cara, fala sério, você já fez isso. Se você não tiver feito, então, glória a Deus pela sua vida, não é verdade? Que existe a probabilidade de você nunca ter feito. Mas eu debochei muito, eu falei, esse cara arregou pra mim, eu nem sou teólogo, esse cara é teólogo, ele arregou pra mim, arregão. Fiquei lá, que esse bicho é um arregão, não aguenta surra de Bíblia. Comecei a fazer piada com o cara, comecei a escarnecer do cara. Quando penso que não, cara, eu paro, olho pra mim, assim, olho pra minha vida, olho pro Alisson, esse menino que eu sou, né, esse jovem aqui, cheio de vigor e de muita coisa pra falar. E aí eu começo a pensar e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Né? O que tá acontecendo comigo? Porque Salmos capítulo 1 é bem enfático em dizer que bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. E eu não sentei na roda, porque eu tô sozinho. Eu criei a minha própria roda de escárnio. Eu fui pior do que um cara que se assenta na roda dos escarnecedores. Eu sozinho montei uma roda de escarnecedores. Eu não só sentei, eu criei essa roda. E ainda tentei puxar pessoas pro meio da roda. Caraca, é muito louco isso, gente. E aqui eu quero falar sério com vocês, que fica parecendo que eu tô só falando coisas aleatórias. Mas e foram só 2 pecados, porque a gente já tá em 10 minutos de vídeo, esse é o suficiente. É que a gente, por muitas vezes, a gente esquece das coisas, né? E como cristãos, essa jornada de cristão, ela é uma jornada muito complicada, ela é uma jornada muito difícil, ela não é uma jornada fácil. E deve haver em nós responsabilidade por quem nós somos, por aquilo que acreditamos, naquilo que defendemos, no Cristo ressurreto, né? No Cristo que nos justificou. E toda vez que a gente tende a ceder para esses pequenos pecados, né?
Eu coloquei no título aqui que são pecados horríveis, mas que são horríveis porque não existe pecados pequenos em escala de condenação. São todos pecados, né? Pra gente aqui, a gente, isso é coisa pequena. Mas essas coisas pequenas, cara, e aqui eu não vou nem entrar no mérito de tira a salvação, mantém salvação, deixa pra lá o calvinismo, o arminianismo aqui de lado, né? O que eu quero dizer é o seguinte, independente da sua visão teológica, existe responsabilidade em mim, existe responsabilidade em você do pecado que nós cometemos. E é de responsabilidade nossa que a gente busque a santificação, sabe? Não interessa a tua visão teológica. Interessa que nós, como seguidores de Cristo, devemos buscar a santificação, devemos buscar a transformação. A gente deve buscar a renovação da nossa mente a partir do Evangelho para experimentar aquilo que é bom em Deus, experimentar a vontade de Deus na nossa vida. E a gente às vezes não experimenta a vontade de Deus na nossa vida, a gente não entende, a gente fica com os nossos olhos fechados, porque a gente não renova a nossa mente através do Evangelho. Se o Evangelho, eu posso conhecer o Evangelho de cabo a rabo, eu posso ser bom de teologia, eu posso saber explanar a palavra de Deus, eu posso saber pregar, né? Eu posso ter meus dons, expressar os meus dons para edificar os irmãos, mas se essa palavra que entra em mim, ela não gera transformação, tem algum problema. E a responsabilidade, existe essa responsabilidade sobre mim, entende? Independente da tua visão teológica. É por isso que eu estou tentando falar de uma forma que caiba para todo mundo aí, é para pegar todo mundo. Existe responsabilidade na gente de buscar santificação, de buscar renovação no Evangelho, na oração, pedindo ao Espírito Santo que todo dia nos lembre, né, de que a justificação de Cristo pegou esse pecado que a gente está prestes a cometer, esse pequeno delito, essa pequena transgressão que a carne nos faz chegar a fazer, né, nessa condenação do velho homem lá, que vem carregado, impregnado na gente. A gente tem que lembrar que Cristo já libertou a gente disso. A gente tem que estar com a mente livre do pecado, né? E esse pecado não me domina mais, eu devo ter o domínio próprio sobre o meu corpo e tomar essa decisão. Falar, isso não é para mim. Eu sou um cristão. Eu fui resgatado por Cristo. Eu fui justificado em Cristo. E eu não vou mais ceder a essa tentação. Eu devo resistir ao diabo, como diz lá em Efésios no capítulo 6, né? Resistir aos dardos inflamados do diabo. O que não são os dardos inflamados do diabo, senão essas pequenas coisas que acontecem, né? Que nos levam a pecar. Então, cara, esse era o tema que eu queria conversar com vocês hoje, nessa série de vídeos aí. Enfim, olha a propaganda de graça, né? Nessa série de vídeos que vão vir aí, vou estar explicando na live stream pra vocês. E é isso mesmo, se você tem algum pecado aí do qual você ora, do qual você pede a Deus e tá afim de falar, tá afim de conversar, dialogar, deixa aqui embaixo aqui o seu pequeno delito, sua pequena transgressão contra a lei do Senhor. Enfim, é isso, cara. Segue nossa página lá no Instagram, @evangelho de graça, sim, mudou, tudo isso vai estar explicado na live. Tá aqui embaixo na descrição, o vídeo da Priscila Uba que eu falei, os outros vídeos que são necessários estão aqui no card também. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Eu acho que a ordem é um abraço, um beijo e a graça e a paz de Cristo a todos vocês.